quase na reta final desta 21ª edição da Bienal Internacional de Arte de Cerveira. É tempo para darmos voz a mais uma cerveirense, desta vez, e temos connosco hoje a Né Araújo, que trata da imagem das cerveirenses, digamos assim, mas que hoje vai olhar para as imagens desta exposição que nós temos patente até 31 de dezembro no Fórum Cultural de Cerveira. E a escolha da Né começou por ser precisamente esta obra da Catarina Machado. Em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceito este nosso desafio. E então, o que é que está neste trabalho da Catarina Machado que tanto a encantou? Bom dia, Helena. A mim encantou-me porque eu adoro mar. Para mim o mar é uma terapia. E então eu, quando tenho qualquer problema, eu vou para o mar e isto é como a mim seja de um escuro, que vou até ao claro. Porque o claro a mim está-se bem. Para mim é uma terapia ao mar e eu aqui vi a terapia em mim. Não é curioso que o mar, tendo para todos nós, então para nós portugueses, tem esta simbologia tão particular de libertação, de sonho, não ter sido muitas vezes o mar e o domínio do mar motivo de tantas guerras, continuar a ser hoje tantos territórios à volta do mar que disputam o mar como veículo de comunicação. Também pode ser. Aliás, os portugueses foram conhecidos por descobrimentos e foram sempre por mar. Claro. E essas descobertas nem sempre foram pacíficas. E uma das questões que o Sobral Centeno aborda na sua obra é precisamente estas questões das novas cruzadas, destas novas guerras. Vamos até ao Sobral Centeno, que foi outra das suas escolhas. Sobral Centeno, artista presente desde as primeiras bienais, nesta série, ainda já na série Berlim, mas que o Sobral Centeno vai repetindo o seu alfabeto. As cruzes, as caras, que a nossa Né viu capacetes e viu guerra. Sim, eu aqui vi as cruzes, os cruzados, as guerras, as proteções e também vi o escuro. Eles na guerra, depois o verde da esperança, o vermelho do sangue. Isto acho que me faz lembrar as guerras. Uma das coisas que me chamou sempre a atenção no trabalho da Né é que ela é uma ambientalista atenta e preocupada, que utiliza no seu trabalho, evita utilizar produtos químicos, é atenta aos hábitos de consumo e a obra que ela escolheu, vamos até lá, vamos indo, a obra que ela escolheu a seguir é precisamente uma reflexão, para ela, na opinião dela, é uma reflexão sobre os nossos hábitos de consumo, em que nós temos aqui, de facto, uma mulher no caos do seu guarda-roupa. Sim. Eu olhei para aqui e vi logo mulher, consumismo. É verdade que nós hoje tratamos muito da imagem, mas que certamente é um pouquinho a mais. Mas sim, eu também falo por mim, eu também sou bastante consumista, mas olho para ali e vejo, nós temos tanta roupa dentro de um armário. Isso certamente não fazia falta. A Nicoleta Sandulescu é uma artista da Moldávia, portanto, que aqui selecionou e foi curiosamente premiada. E se calhar foi premiada porque, de facto, não sei, tem aqui uma reflexão no trabalho dela, que é muito atual, e um dos problemas relacionados precisamente com a proteção do meio ambiente tem a ver com o nosso consumo excessivo. De que forma é que no seu dia-a-dia procura refletir estas suas preocupações? Não obstante a vaidade que lhe fica bem. Assim, eu tento, do ambiente eu tento proteger, pronto, o máximo que posso. Do consumismo, há certas coisas que referente à imagem eu não consigo, mas no meu trabalho eu tento usar todos os produtos que sejam naturais, para mim isso está em primeiro lugar. Tento fazer tudo o que está ao seu alcance. Tudo ao meu alcance, sim. Eu no meu trabalho eu digo, o meu trabalho é uma tela, mas os cabelos não é uma tela. Nós brincamos com o cabelo como um artista brinca com a tela mesmo. Pronto, e aí eu tento ir sempre aos produtos que tenham menos químicos possíveis, que para mim é o que hoje em dia sim vale. E se nós os temos ao alcance, sim, podemos usá-los. Muito bem. Em muitas civilizações ainda do mundo, a virgindade da mulher continua a ser uma espécie de bem. Continua a ser dada como moeda de troca. E tem uma simbologia para todas as mulheres, evidentemente, e não só, mas para a mulher, creio que em particular. E a próxima obra que a Né escolheu, ela curiosamente olhou para ela e viu esse tema. Vamos até lá, vamos até à Ruth Rosas.
Olho-te, esta obra da Ruth Rosa, uma das muitas artistas que nesta Bienal de Cerveira utiliza o têxtil como meio. Então, o que é que nos viu, como é que a virgindade surgiu aqui no seu pensamento? Eu cheguei e olhei para as almofadas, branco, virgindade, mulher. Sim, a almofada está um pouco já amarrotada, certamente a noite que ela perdeu a virgindade, não sei, olhei para aqui, foi a primeira... Agora nós já não temos, para nós isso já não... Mas já há uns anos atrás a virgindade era um ponto fundamental da mulher. Foi o que a mim me... Para nós ocidentais, porque há muitas sociedades sim. Há em que muitas inclusive há culturas comércio. Sim, aí sim. Mas eu estou a falar em nós ocidentais. Aqui foi que me levou. Fica preocupada com essas questões ainda de desigualdade no feminino, que ainda se vêem por todo o mundo? Eu acho que nós, na altura que estamos, somos todos iguais. Homem, mulher, sexo, raça, para mim é tudo ser humano. Uma das coisas que também a caracteriza é que é uma apaixonada por viagens, de vez em quando precisa de ir fazer o arejo. Já não vou há um tempo. Este ano está condicionada e por isso o meu desafio para, na última seleção desta sua visita, é uma obra da Beatriz Horta Correia, em que a Beatriz Horta Correia tem um trabalho muito minimalista, se quisermos, de aproximação à natureza, para lhe fazer a seguinte pergunta. Vivemos aqui em Vila Nova de Cerveira num contexto natural privilegiado. Esse contacto privilegiado, a natureza, a proximidade ao mar, tem sido suficiente para matar esse bichinho da viagem? Ultimamente, não. Eu necessito viajar, só mesmo. Agora, sei que não posso, mas eu necessito viajar, porque faz-me bem, acho que nos faz bem a todos. Esta obra chama-se Branco Quase Tudo. E quando me falou ali da virgindade na obra da Ruth Rosas, eu pensei nessa ideia da viagem, na relação à natureza e aqui o branco e esta flor. Que de alguma forma está aqui a desabrochar. Desabrochar, sim. Não sei se terá o mesmo significado. O que é que lhe parece? Sim, também pode uma coisa ter a ver uma com a outra, sim, porque a mulher cresce, desabrocha, virgindade, sim, também pode ter... Gosta da subtileza deste desenho? Sim, gosto. Quando eu olhei para aqui, eu disse, mas agora sim, fixo-me, cada flor tem o seu desabrochar, cada mulher é uma mulher, penso que sim. Não somos todas iguais, somos todas mulheres, não somos todas iguais, não são nenhumas iguais. É isso que procura fazer quando trabalha a imagem das pessoas? Sim. Respeitar a identidade de cada um? Respeitar a pessoa, mas tentar todas diferentes, todas iguais. Muito bem. Né, foi um gosto. Muito obrigada pela disponibilidade e por esta visão romântica que nos trouxe aqui tão bonita. Obrigada eu, Helena. E esperemos que em breve possamos vê-la a viajar por aí, que eu sei que lhe faz falta. E sei que isso lhe traz muitas novidades também para o seu trabalho e para a forma também estética como aborda a sua profissão.